Está aí com Filipenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, ele estava falando aos cristãos da igreja em Filipe, sobre a importância deles abandonarem o passado. E usando o próprio exemplo dele, que foi uma pessoa perseguidora do evangelho, foi uma pessoa que sofreu e fez muitas pessoas sofrerem, era um religioso, era uma pessoa arrogante. Então ele começa o capítulo 3 dando o exemplo dele, dizendo, você pode observar aí no versículo 5, ele diz que foi circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Ele diz, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Então ele faz ali um pequeno resumo, ele vai falando do que ele era, do que ele foi, e quando chega no versículo 12, ele diz assim, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele orienta aqueles cristãos dizendo o seguinte, eu fui isso, eu fiz aquilo, eu passei por isso, passei por aquilo outro, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, avanço para as coisas que adiante de mim estão. E nessa orientação, ele ensina algo, inspirado pelo Espírito Santo, ele ensina algo extremamente importante que muitas pessoas ainda não conseguiram entender, que nós só avançamos quando nós nos desprendemos do passado. Você observa que a ordem com a qual ele fala, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então eu só avanço para as coisas que estão adiante de mim, para aquilo que Deus pode e quer fazer na minha vida, eu só avanço para isso quando primeiro eu deixo as coisas antigas para trás. Enquanto eu não deixar as coisas antigas para trás, enquanto eu não me libertar do passado, eu nunca, jamais vou alcançar aquilo que de novo Deus quer fazer na minha vida. E é por isso que há muitas pessoas que passam anos dentro da igreja e não vê uma novidade na sua vida, não há nada novo na vida dela, é a mesma pessoa, é a mesma vida, tudo na vida dela parece que está estacionado, não acontece coisas novas. E por quê? Aonde está o problema? Para muitas pessoas, a razão dela não avançar para as coisas que adiante delas estão, é o fato dela ainda estar presa aonde? Ao passado. É o fato dela estar presa no passado. E quando a gente fala de estar preso ao passado, ela pode estar preso em vários aspectos. Eu vou falar sobre 3 aspectos. Primeiro, o apego ao mundo. O Senhor Jesus, falando sobre esse assunto, uma ocasião, ele fala lá em Lucas, no capítulo 17, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus enviou 2 anjos que fossem lá na casa de Ló, porque Deus não destrói o justo com o ímpio. Então, para poupar a vida de Ló e da sua família, os anjos disseram para ele, vocês deixam a cidade, e ao deixar a cidade, não olhem para trás. Não olhem para trás. E por que os anjos estavam falando isso? Por que Jesus mandou que a gente lembrasse dessa ocasião? Porque é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas saem do mundo, mas elas não conseguem tirar os olhos de onde? Do mundo. Foi o caso daquela mulher de Ló. Ela deixou a cidade.
E o que Deus queria era um rompimento total com aquela cidade, um desprendimento total a ponto de não ter razões para sequer ela olhar para onde? Para trás. Mas o apego dela àquela cidade era tão grande que ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu aonde? De dentro dela. E por isso, no caminho, ela olhou para trás, com saudades daquela cidade, com a dor de ter que deixar aquela cidade, porque ainda estava apegada àquela cidade, e por isso se transformou numa estátua de sal. A Bíblia também fala isso, lá em Atos, no capítulo 7, na pregação de Estevão. Estevão fala que o povo de Israel saiu do deserto, saiu do Egito, saíram do Egito, da escravidão, mas lá no deserto, o Egito ainda estava dentro deles. Estevão fala que eles amaram o Egito, que o Egito estava dentro deles, que no coração, eles levaram o Egito no coração deles. E é por isso que cada dificuldade que eles tiveram lá no Egito, no deserto, em cada dificuldade que eles tiveram, você vai ver lá quando faltou água, quando eles estavam enjoados do pão, quando eles queriam comer carne, todas as vezes que tiveram dificuldades, eles falavam, a nossa vida era melhor no Egito. Chegou a um ponto deles dizerem assim para Moisés, olha, no Egito a gente tinha cebolas. Eles tiveram saudade das cebolas do Egito, da época em que eles eram escravos, em que o faraó lhes dava a cebola, mas tirava a liberdade deles. Então eles estavam, eles já não estavam mais no Egito, mas o Egito ainda estava onde? Dentro deles. E há pessoas que elas já não estão mais no mundo, mas o mundo ainda está dentro delas. São aquelas pessoas que elas deixaram o vício, mas ainda têm saudade daquelas noitadas, daquela época em que ela passava a noite na bebedeira. É aquele jovem que já não vive mais no mundo, mas ainda tem saudades e de vez em quando ainda flerta com algumas coisinhas nas redes sociais, ainda curte algumas coisas das quais um dia eles deixaram, porque eles deixaram o mundo, mas o mundo ainda existe dentro dela, o mundo ainda existe dentro dele. E então, enquanto ela estiver presa ao mundo, enquanto ela estiver apegada ao seu passado no mundo, o Espírito Santo não consegue fazer dela uma nova criatura. Você sabe, aí no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que eu pedi para vocês abrirem, o apóstolo Paulo também fala para a igreja de Coríntios, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha só, se eu estou em Cristo Jesus, se eu me batizei nas águas, se eu decidi abandonar o mundo, então eu não quero mais saber deste mundo, eu não quero mais sequer olhar para ele, eu não quero mais ficar me lembrando do que eu já fui, do que eu era. Às vezes tem pessoas que quando você conversa com ela vive falando daquilo que ela era, vive falando daquilo que ela fazia, e às vezes até transmite uma certa saudade. Ela fala como se tivesse saudade daquela época em que ela vivia no mundo. Ainda tem prazer naquilo que ela era, diferente daquela pessoa que nasce de novo e só lembra do seu passado quando é para dar testemunho, e ainda assim se sente envergonhada de dizer o que ela foi, o que ela fez, porque hoje de fato ela não quer mais nada com aquele mundo, ela de fato se desprendeu daquele passado. Amém? Agora, há um outro aspecto sobre isso, que é aquelas pessoas que não conseguiram se perdoar por algum erro cometido. Ou seja, elas estão presas ao passado pelo sentimento de culpa. Pessoas que no passado tiveram decisões erradas, pessoas que cometeram coisas terríveis, foram pessoas terríveis, e que elas hoje já não são mais aquelas pessoas que elas eram antes, já não tem mais aquelas atitudes que tinham antes. Hoje ela é diferente, mas ela ainda se sente culpada pelas coisas que ela fez quando ainda não era convertida. Eu me lembro de um caso lá em Limeira, no estado de São Paulo, no Brasil. Eu tomava conta nessa época do grupo jovem, e havia uma jovem que vinha lutando para ser batizada com o Espírito Santo, e
E era uma pessoa tão dedicada, era uma pessoa assim tão ativa, que muitas vezes na minha oração eu me questionava, meu Deus, o que está faltando? Por que ela ainda não foi batizada? E um dia, outros jovens iam sendo batizados e ela sempre ali lutando e não acontecia. Um dia a gente fez um propósito com os jovens e eu pedi para que eles escrevessem algo que eles queriam colocar para fora, algo que talvez eles nunca tiveram coragem de falar pessoalmente com ninguém, e que eles iriam escrever, que eu ia orar por eles, e se eles permitissem eu ia ler o que eles escreveram para poder orientar, para poder ajudar eles. E foi quando então essa jovem escreveu que ela, antes de chegar à igreja, ela tinha provocado um aborto, tinha feito um aborto, e ela já tinha confessado isso para a família, a mãe já havia perdoado ela por aquela atitude, por aquele comportamento, o ex-namorado com quem ela já não tinha mais nada também, já tinham se reconciliado, ela já tinha confessado, já tinha junto com eles deixado aquele namoro mundano que ela tinha, ela já tinha confessado o seu pecado a Deus, e porque ela estava arrependida, o Espírito Santo já havia perdoado, mas ela mesma não se perdoava. Ela mesma não se perdoava, e toda vez que ela ia buscar o Espírito Santo, toda vez que ela buscava a presença de Deus, ela se culpava por aquilo, ela se sentia suja, ela se sentia enojada diante daquilo que ela fez, e não conseguia esquecer aquilo que ela fez. Foi quando então eu mostrei essa passagem para ela, e eu disse, agora que você está em Cristo, o que você fez, ficou lá nas águas do batistério. Aquilo que aconteceu não foi você, foi a velha criatura quem fez. E não só, mas também disse para ela o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, que fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mesmo, nesse mesmo capítulo, no versículo 35, se eu não me engano, está escrito que se Deus nos justifica, quem nos condenará? Então eu disse para ela, olha, se Jesus, Ele pagou o preço deste seu pecado, lá na cruz do Calvário, para justificar você, para lhe perdoar, para com o sangue dele lavar você, se Ele te justificou, quem é você para te condenar? Se Ele, que é o justo juiz, bateu o martelo dele e disse que você está inocente, quem é você para dizer que você ainda é culpada? E foi aí que ela entendeu que ela era perdoada não pelos seus méritos, ela era perdoada por causa do sacrifício de Jesus. Nós não somos perdoados pelos nossos méritos, nós não somos perdoados porque merecemos o perdão, somos perdoados por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Quando Deus nos perdoa, é porque Ele está nos perdoando através daquilo que Jesus fez. Quando no passado, antes da vinda de Jesus, quando um pecador cometia o pecado, ele pegava um cordeiro, um animal sem defeito, apresentava aquele animal como sacrifício, colocava as mãos sobre aquele animal e transferia o seu pecado para aquele animal, porque o salário do pecado é a morte. Então, por causa daquele pecado, tinha que haver a morte. Então, para o pecador não morrer, ele transmitia o seu pecado para aquele cordeiro, que morria no seu lugar, levando o seu pecado, a sua culpa. E o Senhor Jesus fez isso. Veio ao mundo como um cordeiro sem defeito, para que a gente hoje, ao chegar na igreja, ao se batizar nas águas, a gente transfere os nossos pecados para Ele, não importa quais sejam. É evidente que dependendo do que a pessoa fez, ela não pode pedir perdão apenas a Deus. Se eu pequei contra a Deus e contra a minha esposa, eu também tenho que pedir perdão a ela. Se eu pequei contra a justiça dos homens, eu tenho que me reconciliar com a justiça dos homens. Mas a minha culpa diante de Deus é levada pelo sacrifício de Jesus. As pessoas podem não me perdoar. Perante a justiça vai levar tempo até que eu seja perdoado os meus crimes. Perante os homens pode ser que eles me joguem na cara o resto da minha vida. Mas perante Deus, o meu pecado é perdoado, porque ele é transmitido, ele é transferido para o Senhor Jesus, que sacrificou a vida dele pelos meus pecados. Amém? Essa jovem entendeu isso. Quando ela entendeu,
e ela se libertou definitivamente daquela culpa. Dias depois ela foi batizada com o Espírito Santo. Então ela não era batizada com o Espírito Santo, não é porque estava no vício, não é porque estava na prostituição, não era porque tinha maus olhos, não era porque tinha mágoa, é porque ainda tinha culpa dentro dela. Ela não se perdoava. Então, quando ela entendeu que Jesus já havia perdoado e que ela não deveria mais se condenar, ela então avançou. Ela esqueceu as coisas que para trás ficaram e seguiu adiante, avançou. Percebe, sim ou não? Agora, e quando isso é o oposto? Quando não é a culpa sua, mas é a culpa de alguém que lhe condena, que lhe prende. Ou seja, quando aquela pessoa está presa ao passado pelo que fizeram com ela, que eu acredito que seja o caso da maioria das pessoas. Muitas pessoas não conseguem esquecer o passado por causa do que fizeram contra ela. Pessoas que foram violadas, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram traídas, pessoas que sofreram. E elas sofreram quando aquilo aconteceu e continuam sofrendo cada vez que lembra aquilo que passou. É como uma ferida que, quando você abre aquela ferida, toda vez que você mexe nela, ela volta a sangrar. Então tem gente que já está sangrando de uma ferida há anos. E às vezes, quando a gente conversa com determinadas pessoas, principalmente pessoas já idosas, elas falam de coisas que aconteceu na infância. E elas falam com tanta emoção, com tanto sentimento, que parece que aquilo aconteceu ontem. Palavras que falaram para ela, coisas que fizeram para ela e que ela não consegue esquecer. Aquelas feridas ainda estão como? Abertas. E o que é que diz aí no livro de Salmos, no capítulo 147? No versículo 2. Diz assim: o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. E no versículo 3 ele diz: sara, ou seja, cura os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas, ou seja, cura as suas feridas. Então Deus é aquele que cura as nossas feridas. Lá em Isaías 53, se não me falha a memória, também fala que o Espírito do Senhor está sobre mim para curar os quebrantados de coração. Então Deus é aquele que cura os quebrantados de coração. Ele ata as nossas feridas. Então não importa, eu sei que há pessoas aqui que sofreram. Olhem para mim, por favor. Eu sei que há pessoas aqui que já passaram o inferno, mas do que adianta para você ficar lembrando disso todo dia? No que ajuda você ficar pensando nisso como se isso estivesse acontecendo todos os dias na sua vida? Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A nossa vida é como um livro, cada dia é como uma página. Se você ficar na mesma página todos os dias, você nunca avança para as próximas páginas. Se você não se libertar deste passado, se você não esquecer o que você já foi, o que você já fez, e principalmente o que fizeram você passar, você nunca vai conseguir avançar para aquilo que de novo Deus pode e quer fazer na sua vida. Então é preciso que você jogue este peso do passado para trás, e você diga: eu não quero mais me lembrar deste assunto. O que fizeram, o que eu passei, acabou. Ah, mas fulano não se arrependeu. Quem fez isso contra mim não se arrependeu. Ora, do que vai adiantar você ficar lembrando disso? Você acha que ao lembrar disso você vai fazer essa pessoa se arrepender? Pelo contrário, só vai fazer você ficar ferido cada vez mais e mais. Nós temos que praticar aquilo que Jesus ensinou quando estava na cruz e as pessoas lhe crucificavam. Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós podemos fazer isso. Eu sei que há pessoas que dizem assim: mas isso foi Jesus, eu sou eu não consigo. Consegue. Estevão conseguiu. Lá em Atos, no capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, está escrito que ele de joelhos clamava, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele estava morrendo apedrejado e pedindo que Deus perdoasse aqueles que estavam lhe apedrejando. Quando você ora pelas pessoas que lhe fazem mal, você cura suas feridas do passado.
você entrega aqueles males que foram feitos contra você nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. E não adianta você entregar e depois ficar lembrando, você tem que entregar, meu Deus, está nas tuas mãos. O que fizeram contra mim, o que me fizeram de mal, eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que como aqueles que te crucificaram não sabiam o mal que estavam fazendo, eu sei que essa pessoa não faz ideia do mal que ela estava fazendo para mim. Está nas tuas mãos. E então, quando você faz isso, você sente um alívio. Imediatamente sai um peso da sua alma. Sai um peso de você. E aí você consegue avançar para as coisas que adiante de você estão. Amém? Para o alvo, que é a salvação da nossa alma. Volte lá em Filipenses, no capítulo 3, quando Paulo diz: mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual era o alvo de Paulo? O prêmio da salvação da alma dele. Então ele sabia que para chegar lá, ele tinha que deixar o peso do pecado, o peso do passado, desculpa. É como eu falei aqui na quarta-feira, ou foi domingo passado, não me recordo, que um atleta, né? Quando ele corre, ele tem que, foi domingo, né? Ele tem que correr o mais leve possível. Qualquer peso compromete ele de chegar à linha de chegada. E o passado é um peso que pode prejudicar. Amém? Então, nessa oração que nós vamos fazer, nós vamos participar da Santa Ceia. A Santa Ceia simboliza o preço que Jesus pagou. Jesus disse para que a gente fizesse isso em memória dele. Toda vez que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos lembrando do preço que ele pagou pelos nossos pecados, para nos livrar do nosso passado. Então você vai participar dessa Santa Ceia dizendo para ele: Senhor, eu não posso ficar carregando um peso que o Senhor já carregou por mim. O Senhor já sofreu com o meu passado para que eu hoje não sofresse mais. Então, ao participar desta ceia, eu assumo que a partir de hoje eu vou viver em novidade de vida. Que eu deixo o apego do passado, que eu deixo a culpa do passado, eu deixo a prisão que eu vivia do passado, para viver uma nova vida com o Senhor. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.